Ontem, a segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, declarou a parcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug no caso do Banestado. Ah, Thiago, mas como é que isso impacta nas decisões da Lava Jato? A priori, a decisão tem um aspecto muito técnico, qual seja, o juiz ele aceitou documentos após as últimas alegações do réu. E como o Supremo já decidiu, e eu já falei aqui em vídeo, o réu tem que ser o último a falar no processo. Não pode acontecer mais nada a não ser o julgamento após o réu fazer suas alegações finais, as suas manifestações finais. Então, ao aceitar a documentação após as alegações do réu, o juiz Sérgio Moro foi de encontro, foi contra uma decisão do Supremo do ano passado, que falou que o réu tem que ser o último a falar, para assim preservar o contraditório e a ampla defesa, direitos estes fundamentais, constantes no artigo 5º da Constituição Federal. Então, esse é o primeiro aspecto, é um aspecto técnico, mas tem um segundo aspecto. Tanto o Gilmar Mendes quanto o Lewandowski falaram que há parcialidade subjetiva do juiz Sérgio Moro, ou seja, além do aspecto técnico, tem um aspecto subjetivo na sentença do Sérgio Moro, no caso da condenação do doleiro Paulo Roberto Krug. Eles falaram que o Sérgio Moro, ao aceitar a delação do Alberto Youssef, estaria tendo um quê, estaria tendencioso para condenar o doleiro Krug, e assim teria a sua imparcialidade, que é um dever de qualquer juiz, qualquer julgador tem que ser imparcial, é um dever previsto em lei. Essa imparcialidade foi quebrada. Discordaram dele a Carmen Lúcia e o Edson Fachin. Ah, Thiago, mas aí fica 2-2, não fica? Sim, o placar fica 2-2. Mas porque o quinto ministro, o Celso de Mello, ele está de licença médica. E quando há um empate, prevalece a inocência do réu. É como eu sempre falo, no processo penal, temos um princípio específico, um indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. Ou seja, em caso de empate, em uma decisão de um colegiado, ou seja, de um tribunal, havendo empate, sempre a decisão vai ser a mais benéfica para o réu, por causa justamente desse princípio, indúbio pro réu, que é um princípio decorrente da presunção de inocência constante no artigo 5º da nossa Constituição. Então, assim, por causa desses dois aspectos, um aspecto mais técnico e outro aspecto subjetivo, mas que vieram somente de 2 ministros do STF, foi declarada a parcialidade do Sérgio Moro. Ah, mas o que é que acontece agora daqui para frente, Thiago? Em relação aos processos da Lava Jato, o aspecto técnico terá que ser analisado em cada processo. Mas esse aspecto subjetivo é que terá que ser analisado pelo plenário do Supremo. Teremos que ver em cada processo se esse aspecto subjetivo alegados pelos ministros Gilmar Mendes e Lewandowski serão enquadrados em todos os processos da Lava Jato e se será aceito pelos demais ministros do STF. E assim tem que ver como é que vai ser uma votação de plenário. Confesso para vocês que estou curioso. Não sei o resultado, não posso presumir o resultado, mas acho, e aí eu afirmo com quase certeza, que será uma votação muito apertada. Será um 6-5 ou um 5-5, e se for 5-5, como eu já falei, vai prevalecer a tese da defesa do réu. E o segundo tema que eu quero tratar nesse vídeo é justamente sobre o desembargador lá de Santos, aquele que rasgou a multa que ele tomou por estar sem máscara, que menosprezou os agentes públicos que atuaram ele em flagrante. Ele sofreu a primeira derrota judicial. Judicial no sentido de haver um processo judicial, mas em um processo administrativo. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, afastou o desembargador. Ou seja, é a primeira derrota do desembargador. Mas, na minha singela opinião, a punição, por pior que seja, pior porque é a mais gravosa que o CNJ pode aplicar, é, na minha singela opinião, ridícula. No mínimo, ridícula. Mas é a punição prevista em lei. Ele foi afastado, só que vai continuar recebendo o saláriozinho dele todo mês, sem ter que trabalhar. Olha que punição mais exemplar. Você acha que com essa punição, esse afastamento, recebendo o salário todo mês sem trabalhar, vai fazer com que o desembargador repense o que ele fez, mude, reflita pelo menos sobre os atos dele? É uma balela, é uma punição somente
para burguês ver. Uma punição dessa não faz com que ninguém aprenda nada. E, na minha singela opinião, em que pese está previsto em lei, ou seja, o CNJ aplicou o que está na lei. Essa previsão legal, seja em lei, estrito sensu, ou em decretos, ou em qualquer outro estatuto, é ridícula. É uma lei ridícula. O servidor é afastado, recebendo o que ele recebe, ou seja, vai ficar em casa, sem trabalhar, recebendo salário. É ridículo. Isso não é punição, isso é premiação. A pessoa agora vai receber o que recebe sem trabalhar. Isso é um prêmio, não é uma punição. Então, na minha singela opinião, essa pena mais gravosa, essa punição tem que ser revista em lei, tem que ser alterada. Tem que sim afastar sem receber nada, porque somente assim podemos esperar que pelo menos haja uma reflexão sobre quem foi punido. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.